pessoal? Depois desse breve contratempo aí de é aqui, é ali, vai para lá, vai para cá. Estamos aqui. Vamos começar, né? Então, bom dia para todo mundo, buenos dias. Esse é o simpósio, então, 8, Neoextrativismo, Crise Climática e Desastre, os novos imperialismos do Antropoceno, desde a perspectiva de Argentina, Brasil e Chile. Esse simpósio reúne pesquisador e pesquisadoras, né, que participam de uma rede de investigação em torno do projeto Territórios, Corpos e Meio Ambiente, Reflexões e Aportes para o Desenvolvimento Humano e Social no Brasil, que é um projeto que foi contemplado pelo edital Humanidades do CNPq no ano passado. Então, somos uma rede que se propõe a investigar as disputas territoriais e por recursos naturais no Brasil em diálogo com as experiências desses pesquisadores, pesquisadoras da Argentina e do Chile, colegas, já que antecipo os agradecimentos aqui pela presença. São questões também que subjazem as discussões referentes à crise climática planetária, né? Então, numa perspectiva multiescalar, que se volta para processos globais e suas incidências em territórios específicos, as pesquisas interpelam os dispositivos de governo, sejam aqueles desenhados pelo Estado, enquanto principal agente financiador e, ao mesmo tempo, fiscalizador dos denominados grandes projetos de desenvolvimento, seja aqueles dispositivos de governo colocados em prática pelas grandes corporações e suas interconexões políticas. Então, como podem ver, o projeto dialoga com a antropologia de políticas focadas nas elites, né? Mas também se ancora em processos materializados nos territórios, em comunicação viva com os sujeitos que têm experimentados riscos, as ameaças e expoliações, né, que fazem parte desses projetos, né, desses dispositivos de governo, né? Sujeitos que têm sua base, sua reprodução material, social, né, simbólica, cultural, ameaçada então por essa matriz de poder. Essa é a questão, né? Matriz de poder, que vamos identificar aqui como o neoextrativismo. Isso é muito importante de assinalar, na medida em que algumas abordagens sobre o neoextrativismo têm apontado, né, o neoextrativismo apenas da perspectiva, digamos assim, técnica, né, como um modo de produção que poderia, enfim, ser replicado em qualquer sociedade. Ao contrário disso, a gente está aqui com os teóricos, né, as pessoas que pesquisam uma outra perspectiva da ecologia política, de que nós estamos diante de um modelo que é uma matriz de poder e que seja uma sociedade, um modelo, um tipo de sociedade, né? E é sobre isso que vamos refletir e compartilhar com vocês. Ontem, na conferência do professor Horácio, ele já nos trouxe bastante elementos, né, para a gente refletir a esse respeito. Creio que ele vai retomar questões específicas hoje. E a professora Paola Bolados, do Chile, da Universidade Autônoma do Chile, tem pesquisado também há muitas décadas o extrativismo no Chile, mineral, a questão do lítio, principalmente, e a produção de zonas de sacrifício, com enfoque também feminista, ecofeminista, quer dizer, a questão das mulheres nessas zonas de sacrifício. Então, acho que traz para a gente também elementos muito ricos para a gente pensar que sociedade é essa que está sendo produzida, essa sociedade extrativa, né? E não está no programa, mas eu também tenho uma pequena colaboração aqui que eu vou expor um pouco das reflexões sobre o desastre de Mariana e Brumadinho, na perspectiva de Brasil. Não saiu no programa que eu tenho uma apresentaçãozinha, mas eu também tenho, tá? Que a gente também, não é só coordena, a gente faz pesquisa, né? Principalmente faz pesquisa. Então é isso, e a gente conta aqui com a nossa colega Sônia Magalhães, que é coordenadora desse grande projeto, né? E Sônia, que tem há décadas pesquisado
as consequências dos grandes empreendimentos na Amazônia, né, e que será a nossa debatedora. Agradeço a todas, né, e ao Horácio por essa possibilidade de troca e a todos os presentes também que vieram debater conosco. Então, sem mais delongas, né, a gente vai seguir a ordem do programa, começando então pelo professor Horácio Machado Araúz. Bueno, muito obrigado, Andrea. Los agradecimientos a Andrea son múltiples por la generosa invitación a su red de investigación, por abrirnos a las miradas que teórica y empíricamente, metodológicamente nos inspiran, nos provocan. Y estamos acá por ella porque ella ha sido la generadora, la gestora de este simposio y eso, así que bueno, realmente muy agradecidos, y agradecidos a ustedes también por la presencia acá y para tratar un tema que tiene las particularidades de la gravedad del espacio-tiempo contemporáneo que vivimos, pero no es una cuestión nueva. Entonces tiene, como tratamos de decir ayer, ¿no es cierto?, un carácter fundacional. El extractivismo tiene un carácter fundacional, no apenas de la entidad América, sino de lo que ha sido llamado por Quijano, por Wallerstein, sistema mundo o sistema mundo colonial, por Jason Moore, esa ecología mundo, ¿verdad? No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de la matriz extractivista como una huella del imperialismo, colonialismo. No hay que ser realmente muy perspicaz de eso. Si nosotros vemos hoy la lista de principales productos de exportación de América Latina, nos vamos a encontrar con algo así como petróleos crudos, oro no monetario, concentrados de cobre refinado, mineral de hierro, concentrados de cobre, soja, tortas de semilla de oleaginosa, otros residuos de soja, etc. Si nosotros viéramos países aún industrializados como Argentina y Brasil, viéramos que Argentina hoy exporta el 85% de materias primas, Brasil, una gran potencia industrial, 73% de sus exportaciones son materias primas. ¿Qué quedan para Colombia, Uruguay, Chile, Paraguay? Todos por arriba del 80%, y países petroleros como Ecuador y Venezuela por arriba del 90%. Agua, suelo, subsuelo americano, además de fuerza de trabajo social mal remunerada, circula por el mundo en forma de mercancías baratas. Muchas de ellas hoy salen de acá y van a China como la nueva fábrica del mundo, y son redistribuidas, ¿no es cierto?, a los centros oligárquicos de consumo. Hoy América Latina sigue siendo la región con mayores exportaciones netas de materiales por habitante, más de 1 tonelada por habitante por año. Una investigación que hicieron del grupo de Joan Martínez Salier de la Universidad Autónoma de Barcelona, que trabaja en cuestiones de economía ecológica y que ha hecho toda una revisión sobre el comercio físico de América Latina desde 1900 hasta la fecha, hasta 2016, dice, ¿no es cierto?, que 1 de cada 3 toneladas de minerales que se consumen en el mundo salen de América Latina. Y 1 de cada 5 toneladas de biomasa también salen de América Latina. Las exportaciones netas de materiales saltaron de 7 millones de toneladas en 1900 a 115 millones de toneladas en 1980. Pero sin embargo ese salto fue superior de 1980 a la fecha. En 2016 se exportaban 1.035 millones de toneladas métricas. Digo, no hay que ser perspicaz para eso. Como hace 5 siglos, lo que fueran acá zonas de socavones de plata y oro, plantaciones esclavistas de caña de azúcar del siglo XVI, como dijimos, hoy se proyectan como grandes explotaciones a cielo abierto de oro, cobre, hierro. Extracción no convencional de energías extremas. Dentro de esas energías extremas hablamos de crudos pesados, de fracking,
de explotación petrolera offshore y también de minería de litio, que nos parece una forma de energía extrema y no una forma de energía renovable como se nos pretende vender. Además de las grandes superficies de desiertos verdes, como ha sido nombrado, los monocultivos de soja, de pino, de eucalipto, de palma de aceitera, etc. Todos estos bajo el control oligárquico, bajo el control comercial, tecnológico, financiero y muchas veces hasta jurídico de las cadenas de valor global que están concentradas en grandes empresas transnacionales. El tema es este. Desde 1970, 1971, estamos sabiendo, ¿no?, que esto no es un patrón de desarrollo en ningún sentido. Todas las teoría social latinoamericana, todas las ciencias sociales latinoamericanas nacieron de la crítica de estos modelos primarios portadores, ¿no es cierto?, que fueron la base económica y cultural de las oligarquías. Desde el estructuralismo para adelante, desde distintos aspectos, aunque no fuera mencionado el tema ambiental, ¿no? Se ha analizado el tema de estos modelos primarios portadores, vinculándolos a la concentración del poder, a las desigualdades sociales, a una estructura social fuertemente polarizada, a las asimetrías regionales y territoriales, al autoritarismo político, a la violencia política, a la inestabilidad política. En 1971, el gran uruguayo Eduardo Galeano escribe, ¿no es cierto?, un texto que va a ser emblemático para el ensayo crítico latinoamericano, las venas abiertas de América Latina. Ahí él denunciaba justamente cómo la naturaleza americana era extraída y se acumulaba en los lejanos centros de poder. Él decía, todo, tierra, sus frutos, sus profundidades ricas en minerales, los hombres, las mujeres, sus capacidades de trabajo, de consumo, recursos naturales y humanos, todo se concentra y se acumula en lejanos centros de poder. Franz Fanon, en esa misma época, en este mismo proceso de descolonización, cuando él escribía en Los Condenados de la Tierra, él mismo decía, ¿no?, la idea de que la nación independiente se ve obligada a continuar los circuitos económicos establecidos desde el régimen colonial. Podemos exportar, dice, a otros países y a otros destinos, pero las exportaciones, qué es lo que exportamos, no se modifica. Este régimen colonial ha cristalizado determinados circuitos y hay que limitarse, so pena de sufrir una catástrofe, a mantenerlos. Habría que recomenzar todo, quizás, pensar la naturaleza de las exportaciones y no solo su destino, interrogar nuevamente al suelo, a los ríos y, por qué no, también al sol. Había una conciencia ya hace 50 años de que no íbamos a tener una independencia política, una libertad económica y social mientras no se detenga la hemorragia de esas venas abiertas de América Latina. También en esa misma época surgía la conciencia política de los límites del crecimiento. El informe Meadows, la conferencia de la ONU en Estocolmo en 1972, estaba marcando lo que Nicolai Georgescu-Roegen señalaba, ¿no?, la contradicción insalvable que hay entre la dinámica de valorización financiera y la segunda ley de la termodinámica. No puede haber crecimiento infinito. Esto también ya lo sabemos, y el crecimiento continuo significa la apropiación oligárquica, que es de pocos cada vez más ricos y de muchos cada vez más excluidos de las condiciones más elementales de la vida. Celso Furtado, que también mencionó el profesor Gustavo Díaz Ribeiro, no sabía que había sido su orientador, que había estudiado con él. Él en 1900... entonces estoy equivocado, perdón. Roberto Cardoso. Bueno, él en 1974, Celso Furtado, no Roberto Cardoso, Celso Furtado, él leyendo el informe Meadows de 1972, escribe un pequeño texto que salió publicado en la Revista Mexicana de Economía en 1974. Ahí él decía: el estilo de vida producido por el capitalismo industrial debe preservarse para una minoría, pues todo intento de generalización del mismo al conjunto de la humanidad necesariamente provocará una crisis global del sistema.
Esta conclusión resulta de la mayor importancia para los países del tercer mundo, pues pone en evidencia que la opción del desarrollo económico, puesto entre aspas, tal como ha sido definido y practicado por los países industrializados, es simplemente un mito. Sabemos ahora que los países del tercer mundo no se podrán desarrollar jamás si por eso debiera entenderse ascender a las formas de vida y de consumo de los actuales países desarrollados. Si por milagro ocurriera este tipo de desarrollo, este sistema entraría necesariamente en el colapso. 1970 marca también una profunda crisis económica y política en toda América Latina con el aplastamiento de ese intento geopolítico, ¿no?, de la autonomía periférica relativa, los procesos de industrialización. Estamos a 50 años el 11 de septiembre de este año vamos a cumplir 50 años, ¿no?, el golpe de Estado, la dictadura y el terrorismo de Estado inaugural en Chile, que inaugura el neoliberalismo. Así como la conquista de 1492 fue la inauguración del nuevo mundo imperial del capital, me parece que en 1973 es un proceso de recolonización y de reconquista de América Latina por parte del capital transnacional. No casualmente en esa época Salvador Allende tuvo, ¿no?, la osadía de nacionalizar el cobre. El 40% del cobre que se consumía en el mundo salía de Chile y estaba controlado por 2 empresas norteamericanas. El sistema no podía tolerar eso. Eso desató, ¿no es cierto?, el terrorismo de Estado. En Chile fue el modelo y el laboratorio de toda una estructura y una infraestructura jurídica para reasegurar el control de lo que llamaríamos los bienes territoriales de nuestros pueblos por parte de estas cadenas globalizadas de valor. Neoliberalismo es neoextractivismo, ¿no? Estamos hablando de eso, de un proceso de recolonización. De allí para adelante, siguiendo los ciclos, ¿no es cierto?, del terrorismo de Estado en los 70, del terrorismo económico con la crisis de la deuda en los 80, de las políticas de consenso de Washington en los 90 con las reformas estructurales vinculadas a las privatizaciones, a la liberalización comercial, financiera, etc., hasta el consenso de Beijing en la nueva década ya comandada por gobiernos progresistas, donde vuelve a acelerarse la maquinaria primario-extractivista. Lo que tenemos es eso: la reinstalación, la intensificación y la expansión hacia nuevas zonas de fronteras de commodities de esta gran maquinaria extractivista. Efectivamente, no podemos pensar el extractivismo solo como una operación técnica de extracción de materia prima que se vende sin procesar. El extractivismo implica una matriz territorial y socioeconómica que ya había sido analizado por Prebisch y otros, ¿no es cierto?, que implica este proceso de especialización concentrada y de fragmentación territorial, implica una estructura de clase y implica también un régimen político. Por eso son tan claras y evidentes las relaciones entre extractivismo e injusticia social y ambiental, extractivismo y autoritarismo, y extractivismo y exterminismo. No hablo de extractivismo e insustentabilidad, porque la palabra insustentabilidad nos queda corta. Hoy, profundizar el extractivismo es acelerar un camino de no retorno hacia la inviabilidad de nuestra especie, hacia la inhabitabilidad de la tierra por parte de nuestra especie. Solamente quiero, para terminar, por lo menos, y dejar paso a la conversación, es que no podemos olvidar que el extractivismo no es solo la zona de colonia, es la zona de la metrópoli, ¿no?, y que opera todo. Por eso hablamos de un régimen geometabólico. Hay un control, y las cadenas globalizadas de valor implican ese proceso de consumo y control oligárquico del mundo, de las fuentes de vida. Ahora, ese imperialismo del norte se conecta con la colonialidad de las élites dominantes del sur global. No hay
imperialismo del norte sin la participación necesaria de nuestras élites, élites económicas, financieras, políticas y también académicas. Quiero decir esto porque esto es lo que nos interpela a nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos sistemas científicos y técnicos, tenemos universidades que están cooptadas por esta matriz extractivista. O sea, científicamente no hay forma de justificar que podemos desarrollarnos a partir de la intensificación de esta matriz primaria exportadora. Eso es un oxímoron político y científico. Es una falacia. Está históricamente comprobado. La CEPAL, que nació criticando este modelo, que en los 90 fue completamente reconvertida, ¿no es cierto?, como una usina de pensamiento neoliberal. En el 2021, su secretaria ejecutiva entonces, Alicia Bárcena, decía, muy a su pesar, pero ante la evidencia incontestable, ¿no es cierto?, el modelo económico que se ha aplicado en América Latina está agotado, es extractivista, concentra la riqueza en pocas manos y apenas tiene innovación tecnológica. Que sigamos siendo la región más desigual del mundo quiere decir que no hemos sido capaces de repartir esa aparente expansión. Y la misma CEPAL en el 2020 escribió un documento que hablaba de tragedia ambiental. América Latina está viviendo una situación de tragedia ambiental, decían. El estilo de desarrollo vigente que se ha presentado como único camino posible para la humanidad no es sostenible, está llevando a un colapso ambiental y a una crisis generalizada mientras se ignoran las voces de alerta. Es eso. Yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad porque buena parte de las élites intelectuales están haciendo o la vista gorda o directamente fuertes negocios de corrupción, ¿no? A la par de la intensificación del extractivismo. Entonces yo pienso que tendríamos que volver a pensar qué tipo de ciencia hacemos, para qué, para quiénes, ¿no? José Martí decía, pensar es servir. Debemos preguntarnos, ¿a quién estamos sirviendo? Eso, muchas gracias. Gracias. Então passo a palavra para a querida Paola, da perspectiva do Chile. Muchas gracias a Andrea, a Horacio, a Sonia también, que nos acompaña, y a todos ustedes, todas, todos. Quiero también agradecer estar aquí en esta RAM, también por lo significativo del punto de vista geográfico, que significa estar muy cerca o en el epicentro de donde nace uno de los conceptos que yo quiero hoy día traer, ¿no? A desarrollar, que es justamente el que recoge Henry Axelrad, ¿no? A propósito de lo que hoy denominamos zonas de sacrificio, ¿no? Y lo voy a hacer a partir de un trabajo colaborativo, no solamente con colegas en Chile, sino también colaborativo con organizaciones socioambientales y comunidades que están dentro de las consideradas zonas de sacrificio, no por el Estado propiamente, porque ese no es el concepto, pero sí también sí es un concepto que las propias comunidades han usado para denunciar las cargas ambientales y el sufrimiento y la injusticia ambiental. También lo hago no solamente situándome geográficamente, sino también me parece interesante hacerlo en esta discusión, esta mesa, a propósito de los conceptos que queremos discutir acá, ¿no? Sobre el neoextractivismo, cambio climático, antropoceno, mirado desde esta categoría de zonas de sacrificio. Me parece súper relevante que la reflexión antropológica se haga cargo también de formar parte de una reunión en torno a un proyecto súper desarrollista como fue Mercosur, ¿no? Creo que pensar el Mercosur, quizás probablemente esta sea de los mejores frutos del Mercosur, la RAM, a propósito, y nos puede hacer mirar críticamente, ¿no? Lo que fue y lo que es una reunión situada en un proyecto de desarrollo, desenvolvimiento, como suele ocurrir acá. Entonces,
Esos contextos me hacen pensar también y querer compartir con ustedes este trabajo situado en 3 pequeñas bahías que fueron elegidas, destinadas, ¿no?, a cargar las cargas ambientales de un modelo particularmente energético basado en fósiles, ¿no?, como el carbón y el petróleo. Esto, obviamente, en un contexto en donde todo el mundo, y en particular a nivel global, se descarbonizaba. Chile instaura en estas costas y en estas pequeñas bahías 27 de las 28 termoeléctricas a carbón y petróleo en los años 90 y después en los años 2000. En ese contexto es que se acelera el proceso de degradación, no solamente de los ecosistemas, ¿no?, de la vida marina, del ecosistema marino y sobre todo de la salud de las personas, sino también de las relaciones, ¿no?, y del empobrecimiento de estas comunidades, y hacen que en 2014 aparezca un programa de recuperación social y ambiental que toma como eje a estas comunidades afectadas, ¿no? Una de ellas es Huasco, que está en el norte, que ha sido protagonista de una de las luchas contra la minera Pascualama más relevante, más importante de estos últimos tiempos, y que tiene una refinería y fundición de hierro al lado de la comunidad. La segunda es una de las más conocidas, tanto por la producción académica como también visual que hay en torno a la bahía de Quintero, y que la han denominado el Chernobyl chileno, ¿sí? Puchuncaví y Quintero son 2 comunas que están y comparten esa bahía, y que, bueno, concentra 20 empresas altamente tóxicas, peligrosas, ¿no?, como de hidrocarburos, energéticas, químicas, de gas, etc. Y la última es una pequeña también paradoja del desarrollo y de este modelo digamos, energético, que es Coronel, que está en el sur, en la región del Biobío, y que justamente es sacrificada para recuperar ambiental y socialmente otra zona, que era Talcahuano, y que para los años 90 era una de las más contaminadas. Bueno, ¿qué tienen de común estas bahías? Es que comparten una matriz energética, ¿no?, basada en el carbón y el petróleo, con 3 a 5 termoeléctricas cada una de ellas, y por otro lado, en el caso de Coronel, además se le suman celulosas y contaminación de la pesca industrial. Frente a eso quiero reflexionar con ustedes la relación entre zona de sacrificio y desarrollo, que es obviamente un eje de lo que estamos queriendo desarrollar, reflexionar hoy, y que además ha sido objeto, ¿no?, no solamente de la antropología, sino de las ciencias sociales desde su, ¿no?, inicio, pensar el desarrollo, ¿no? No obstante, digamos, tal relevancia muestra finalmente que, como decía Horacio, persistimos y todavía vivimos sobre un imaginario del desarrollo, incluso bajo un discurso de la redistribución que suelen tener nuestros países, sobre todo ustedes y Argentina, que se industrializaron, pese que se han desindustrializado en las últimas décadas. No obstante, me parece importante pensar la diada zonas de sacrificio para pensar el tipo de desarrollo que se está pensando, ¿no?, en América Latina. Y también, en el fondo, las interpelaciones para la antropología y para las ciencias sociales en general. Entonces, hablar de las zonas de sacrificio finalmente es hablar de la cara más oscura, en un sentido bastante directo, ¿no?, del carbón, del desarrollo, bajo la mirada de que algunas geografías pueden ser desarrolladas mientras otras no pueden ser desarrolladas y deben ser sacrificadas, ¿sí?, de alguna manera, y no solamente desde el punto de vista ecosistémico, sino evidentemente desde el punto de vista de la salud y también de las relaciones sociales, que son afectadas, impactadas, que son destruidas por vivir en un ambiente tóxico y peligroso. En este sentido,
bueno, el concepto tiene una trayectoria, como contaba yo, en América Latina, pero paradójicamente, o no tan paradójicamente, en Chile se introdujo a partir de la definición del movimiento de justicia ambiental norteamericano, en donde el énfasis está en la contaminación química, producto, digamos, de los experimentos nucleares en la posguerra, y eminentemente está asociado al concepto de justicia ambiental, ¿no? Uno pone ese énfasis, mientras en América Latina Henry Axelrod le da un énfasis mucho más a las prácticas de corrupción que hay asociadas a las zonas de sacrificio, a instalar complejos, entre comillas, industriales, que tienen poco de industriales, que son en su mayoría lugares de mantención, acopio, ¿no?, de material peligroso, donde hay pocos procesos de valor agregado, digamos, para las economías, sobre todo las economías locales. O sea, por ejemplo, estas comunas tienen o pagan la energía más cara del país, siendo allí radicadas las termoeléctricas más concentradas que hay a la vez, ¿no? Esa paradoja. Entonces, desde esa mirada y desde esa diada, zona de sacrificio y desarrollo, quiero aproximarme ahora al concepto de extractivismo y neoextractivismo, desde la perspectiva que Horacio ayer y hoy nos planteaba, que hemos trabajado también en el grupo de ecología política de Claxo, y en estas redes también con Andrea durante ya varios años, desde el 2015, ¿no?, que empezamos también este peregrinaje material y simbólico de recorrer estos lugares y estas experiencias y estas comunidades, para dar cuenta, ¿no?, de cómo en el fondo lo que dice Horacio y que hemos trabajado, el neoextractivismo o el extractivismo históricamente no es algo nuevo, ¿no?, pero que tiene nuevas formas de legitimación, nuevos mecanismos a través de los cuales se instaura o restaura formas, ¿no?, coloniales, imperiales, ¿no?, y finalmente modela, ¿no?, una estructura social. Así como el neoliberalismo no podemos pensarlo como solo un modelo económico, sino un modelo cultural de modelamiento de las relaciones, ¿no?, sociales, lo mismo el extractivismo y el neoextractivismo. En este sentido, bueno, y asumiendo también esta crítica a esta visión más técnica, científica también, o de extracción como un elemento central del extractivismo, considero relevante, ¿no?, pensar el extractivismo también como un elemento central asociado a la zona de sacrificio y desde una perspectiva decolonial. Ahora voy a pasar, digamos, a este punto. La relación, en el fondo, de zonas de sacrificio y cambio climático y zonas de sacrificio, ¿ya?, bajo esta lógica también de neoliberal, que en Chile, bueno, como dice Horacio, es uno de los casos más emblemáticos a partir de los años 70, pero que durante la democracia no solamente se expande, sino se profundizan los mecanismos, ¿no? Esto es lo que estamos hoy día también viviendo políticamente en un contexto de rechazo a la Constitución que se propuso y que obviamente hacía un giro central al modelo extractivista, ¿sí? Y en ese sentido entiendo que para poder dar cuenta de lo que implica la categoría zonas de sacrificio, necesitamos no solamente atender a una conceptualización que nos provee la justicia ambiental, sino también una perspectiva decolonial, ¿ah? Y particularmente me tomo también del texto de Fanon, ¿no?, y una reelaboración que hace Spinoza en particular en su trabajo sobre la bahía de Quintero, para mostrar cómo a través de ella, en el fondo, se niegan las formas de existencia, la posibilidad y, por lo tanto, toda forma de producción y reproducción social de la vida, de cualquier forma de vida. Esto, en particular, en estas comunidades y bahías que les cuento, se expresa en varios aspectos, ¿no? En particular, la imposibilidad, digamos, de desarrollo de los territorios, de la vida en los territorios y su destrucción social, ambiental, económica, ¿no?, y también política, ¿no?, y la construcción o la transformación en zonas de territorios, ¿no?,
mirados como zonas, con todo el componente geopolítico que implica eso. Por otro lado, la destrucción de las condiciones para la reproducción de la vida, afectando especialmente a los sectores más vulnerables, más vulnerados, mejor dicho, mujeres, niños y adultos mayores en estas comunidades. Por otro lado, mostrando la inaplicabilidad de la ley a través de los fallos de la Corte Suprema que han denunciado, ¿no? Y han instaurado, digamos, que el Estado y las empresas que están allí presentes son las que generan la muerte del ecosistema y los daños a la salud de las comunidades. Y por otro lado, la incorporación de nuevos proyectos, como una lógica que refuerza esta idea de que hoy día ya no con matriz carbón, sino con matriz sustentable, ¿no? Llámese hidrógeno verde y otro tipo de proyectos, ¿no? Pero la lógica siempre es la misma, en el mismo territorio, más proyectos. Y por último, se expresa también con la implementación, con el rol que tiene el Programa de Recuperación y Social y Ambiental, que es un lugar muy marginal en el Ministerio de Medio Ambiente y con casi nulo presupuesto. Son todas formas y mecanismos, en el fondo, también de negar la reproducción de la vida y de los territorios, ¿no? En ese sentido. Respecto a la perspectiva de incorporar la idea de esta división entre lugares del ser y del no ser, ¿no? En Fanon, desde Fanon, nos permite entender cómo existen condiciones para que la vida en algunos lugares sea negada, bajo estas categorías, como son las zonas de sacrificio, y aquellas que sí pueden, ¿no? Desarrollarse, o como son las grandes ciudades, ¿no? U otras formas que geopolíticamente tienen interés para las élites, ¿sí? Pero no solamente las élites, ¿ya? Y en el caso chileno lo hemos visto con dureza este último tiempo, ¿no? En la minería no se puede minimizar, ¿no? Cómo estamos estructurados, lo que llama Maristela Svampa a veces el ADN extractivista, en donde se legitiman, ¿no? Los modos, ¿no? De racialización que operan y que fundamentan que haya un rechazo, hubiera un rechazo mayoritario a una constitución ecológica y feminista. Y con esto voy cerrando para mostrar en el fondo que en este contexto de la no vida, de la negación de las formas de vida y la restauración de un modelo que no permite en el fondo que emerja esta vida, es que las mujeres han protagonizado en el último tiempo una irrupción en el campo de lo público, ¿sí? Rompiendo también la división social y sexual del trabajo que asigna y estructura, que genera el extractivismo, ¿no? En donde los espacios, digamos, dominados, liderados por hombres, tanto en las organizaciones sociales, ambientales, en el poder político y en las empresas, las mujeres han ido impactando, ¿no? Erosionando a propósito de ir mostrando cómo ellas, nosotras somos en nuestros cuerpos las primeras y más afectadas, ¿no? Por la contaminación, pero también las más afectadas por el sufrimiento de los hijos, ¿no? Y también la responsabilización que hay en torno al cuidado de las personas y comunidades enfermas, ¿no? Adultos mayores y niños que finalmente tienden a reforzar esta división sexual del trabajo y el rol de cuidador, ¿no? De cuidadoras mayoritariamente mujeres, ¿no? En el caso de Huasco, emblemático es la situación de los indicadores de violencia sexual, y en particular la desaparición y asesinato de mujeres, ¿no? Lo que se conoce como feminicidios extractivistas, a propósito de un contexto minero muy violento y que, bueno, tiene conmocionado a los indicadores a nivel nacional y a todas estas comunidades, ¿no? De allí que he dado en llamar que hay un proceso de ecofeminización del territorio, es decir, los territorios están siendo también de alguna manera transformados, no solamente, digamos, desde el punto de vista de una denuncia por la justicia ambiental y por denunciar la negación de las condiciones de vida, sino también para mostrar que el extractivismo y el neoextractivismo es eminentemente patriarcal, ¿sí?
Por lo tanto, descolonizar y desnaturalizar implica despatriarcalizar. Con eso me quedo para poder abrir el debate. Gracias. Obrigada, Paola. Vou fazer também uma apresentação. Peço para a Sônia controlar o meu tempo, né? 15, 20, como os colegas, os mesmos. Eles foram super disciplinados, assim, jogando o debate. 17 tá bom, eu vou tentar. Olha, são apresentações muito instigadoras, né? E queria lembrar aqui o seguinte: eu comecei a pesquisar os grandes projetos, quer dizer, eu fiz meu doutorado na Inglaterra, e lá não pesquisei nada disso. Lá eu fui pesquisar os europeus, que eu estava muito empenhada nessa coisa de descolonizar a própria antropologia e fazer o caminho contrário. E fui lá para a Inglaterra conhecer o que os ambientalistas pensavam sobre a Amazônia e tal, na imagem que eles tinham de Amazônia. Mas quando eu voltei e fui para Minas, eu fui absolutamente capturada pelo tema dos grandes projetos, começando com as hidrelétricas, né? Justamente numa região que eu desconhecia totalmente, que eu sou do sul de Minas. Minas é imenso, né, gente? Para quem não conhece, são várias regiões, ecossistemas e culturas diferentes. Mas eu fui lá para o Vale do Jequitinhonha, junto com os meus primeiros alunos que estão aqui, Raquel e Marcos, com carinho, né? Minha primeira viagem a Jequitinhonha em 2001, e por causa de um projeto de uma hidrelétrica que ameaçava essas comunidades, fomos convidados por representantes das comunidades, né? E daí eu aprendi o seguinte, que as elites chamam o Vale do Jequitinhonha de Vale da Miséria, né? E em nome disso, muitos projetos de desenvolvimento foram direcionados como projetos redentores do Vale do Jequitinhonha, sempre entendido como um enclave econômico em que toda a economia, a cultura, a vida das comunidades indígenas, quilombolas, né, camponesas da região, era toda essa vida submetida a esse crivo da pobreza e da miséria, né? Reduzidos a nada, né? E, portanto, passivos de intervenções, né? Grandes intervenções, grandes projetos redentores. Pois bem, fomos lá e nos envolvemos nessas comunidades. Esse específico projeto de hidrelétrica não aconteceu, acabou não acontecendo. Mas hoje em dia o Vale do Jequitinhonha volta à imprensa, volta à mídia, porque agora ele está sendo ressignificado pelas elites como o Vale do Lítio. É o Vale do Lítio. E, dialogando já com os colegas, né, as elites mineiras, a empresa do lítio, que é a Sigma, no Vale do Jequitinhonha, é canadense. Mas sem a intervenção direta e toda a mobilização política das elites e do governo do Estado de Minas Gerais, ela não se concretizaria dessa forma. Então, o governador de Minas lançou o Vale do Jequitinhonha como Vale do Lítio na meca simbólica do capital e desse modelo extrativista que é Manhattan. Ele projetou, digamos assim, em praça pública, né, do capital, a imagem do Vale do Jequitinhonha como Vale do Lítio, convidando todo mundo para investir nesse Vale do Lítio. Isso me lembrou muito, na época que ele lançou isso, a uma estratégia que foi do governo militar, justamente após a Conferência de Estocolmo, a Conferência de Meio Ambiente, de 1972, que marca o debate internacional sobre o meio ambiente, e o representante do governo brasileiro, à época o governo militar, fez uma imensa estratégia de propaganda na Europa, com outdoors dizendo bem-vindo à poluição, né? Venham as empresas poluentes, bem-vindo à poluição. Só que desta vez, o governador Zema não está dizendo bem-vindo à poluição. Ele está dizendo o seguinte: bem-vindo à economia verde do futuro. É um outro discurso. O lítio sendo defendido e lançado como a base de uma nova energia, nova matriz energética que seria ecologicamente, né,
a nossa redenção toda da humanidade, né? Dessa coisa da crise climática, seria essa economia do lítio. Então eu começo fazendo essa provocação para dizer que agora estão lá as comunidades quilombolas, indígenas Pancararu, os Pataxó, dezenas de comunidades indígenas já sofrendo com essa exploração do lítio, né? Nessa região, vários problemas territoriais e também de poluição sonora, barulhos, partículas, porque são explosões, não é exploração de lítio salina, de sal como no Chile, mas é de roca, né? De pedra, né? Então, que é também muitíssimo violenta. Então, para dizer um pouco dessa relação, né, entre governos, políticos, elites e esse projeto de desenvolvimento, e novamente as comunidades ali sempre, né, lutando, né, para defender seus modos de vida, seus territórios, seus ambientes e assim por diante. Mas hoje eu vou falar um pouquinho, o que eu vou falar aqui dialogando, né, com os colegas, é algo que eu desenvolvi num artigo que foi publicado recentemente na revista Horizontes Antropológicos, e que eu tenho uma oportunidade de convidá-los a quem tiver interesse ler o artigo, né? Que é sobre crise, cronicidade e criticidade da crise, pensando a recorrência dos desastres da mineração em Minas Gerais com base no trabalho etnográfico que a gente faz há muitos anos, em Mariana, sobretudo, mas com alguma reflexão também sobre Brumadinho, né? Então, nesse texto, eu trabalho a ideia de crise em diálogo com uma antropóloga chamada Janet Reutemann, né? Como uma espécie de não-lugar que nos possibilita nos colocarmos para refletir sobre questões, né? Para elaborarmos questionamentos sobre a vida, sobre a realidade, o que deu errado, né? O que está acontecendo, né? Os desastres, para mim, são uma modalidade de crise que apresenta, então, essas dimensões críticas e crônicas. Geralmente, a gente foca mais nas dimensões críticas do desastre e não discute tanto as dimensões crônicas. E é o que eu gostaria de enfocar aqui um pouco mais, as dimensões crônicas, né? Minha base etnográfica, como eu disse, é Mariana e Brumadinho, né? E, de fato, Mariana e Brumadinho têm mobilizado um grande debate em Minas Gerais e na sociedade brasileira sobre esse questionamento sobre o neoextrativismo como força motriz, né, da economia brasileira, centrada, então, na exportação de commodities, né? Assim como também os processos de desregulação e desmonte, né, da governança ambiental que estão necessariamente associados a esse modelo, né? Então, rapidamente, a barragem de Fundão em Mariana, ela se rompe em 2015, né, uma barragem de propriedade da Samarco, que é uma joint venture da Vale, BHP, BHP, né? Billington, BHP, que despejou aproximadamente entre 40 e 50 milhões de metros cúbicos de rejeito no Rio Doce, que foi até a Foz do Espírito Santo, né? 19 pessoas morreram de imediato, outras tantas foram morrendo ao longo dos anos, mais de 40, em uma única comunidade que a gente conta, né? Por vários problemas de imediato não associados ao desastre, derrame, coisas assim, enfim, né? Mas milhares de moradores continuam deslocados, ainda hoje enfrentando aí a perda de suas casas, terras, plantas, animais, vizinhos, comunidade, tudo, né? No momento nós caminhamos para 8 anos do desastre, né? Que se desdobra para além do evento crítico que foi o rompimento da barragem. Muita gente confunde o rompimento da barragem com o próprio desastre, né? E esse sentido ele produz efeitos problemáticos no que se refere aos processos de reparação às vítimas. Vale lembrar que os moradores dos distritos rurais destruídos foram forçados a viver em casas alugadas, espalhadas pela cidade de Mariana, vivem isolados dos vizinhos, parentes, presos até hoje em negociações diárias, que lhes são desfavoráveis, né? E até hoje à espera do reassentamento ou da indenização.
amargam incertezas sobre o futuro, sobre sua saúde, etc. Aqueles cujas casas não foram totalmente destruídas, eles permanecem no lugar de origem como deslocados in situ, né? Convivendo com a lama contaminada e a desconfiança permanente sobre os alimentos e a água que consomem. A governança do desastre se faz, entre outras estratégias, por meio de um fracionamento da realidade em classes de atingidos, a partir de critérios arbitrários construídos com base numa visão patrimonial e rentista própria ao mundo dos negócios. Assim, a classificação entre atingidos diretos e indiretos, ou entre deslocados físicos e deslocados econômicos, que é uma nomenclatura, uma grade estabelecida por uma organização financeira internacional ligada ao Banco Mundial, o International Finance Institution, promove uma separação com hierarquização dos atingidos para fins de reparação. Trata-se de uma divisão delimitada pela calha da lama, o que tende a delimitar, né, geograficamente e delimitar o próprio desastre financeiramente e escalonar financeiramente o escopo dos recursos a serem mobilizados para reparação. A estratégia não é muito diferente do que acontece em Brumadinho, a mesma lógica. Brumadinho, o rompimento da barragem foi 3 anos depois, em 2019, com volume menor na propriedade da Vale, com um volume menor, né, 12 milhões de metros cúbicos de lama, mas com uma destruição também imensa. Foram 272 mortes imediatas, né, corpos há anos sendo buscados, etc. A contaminação do rio Paraopeba. E, de novo, assim, as mesmas modalidades, né, de moradores, né, são agricultores familiares, pescadores, pequenos empreendimentos de turismo, alguns indígenas, quilombolas, né, enfim. Bom, a partir daí, um clima de terror se instalou na região metropolitana de Belo Horizonte, né, na medida em que o risco de desabamento de outras dezenas, estou falando de dezenas de barragens, veio a público, sobretudo no quadrilátero ferrífero, que os ambientalistas chamam de quadrilátero aquífero. Há inclusive uma disputa aí de nomes, né? Então, em 2019, avaliações sobre o risco de rompimento de barragens emitidas por empresas e órgãos de fiscalização. Nossa, só isso? Já? Não falei nada, eu vou passar. Bom, há um terrorismo de barragens, essas pessoas estão deslocadas. Eu vou chamar a atenção rapidamente, que eu tinha preparado aqui, para 2 aspectos dos desastres. Primeiro o nome e depois os aspectos crônicos, né? Depois do debate, se der tempo, eu posso falar. Sobre o nome eu vou querer chamar a atenção, porque eu já li muitos artigos que falam do acidente ou do crime de Mariana de Brumadinho. Os nomes importam, como diz o Bourdieu, né? Porque eles criam uma realidade e os efeitos também sobre isso. A palavra acidente, ela evoca uma ausência de intencionalidade e remete o fenômeno para a esfera do fortuito, do natural, do sobrenatural. De modo que uma origem fora da sociedade, dos limites da sociedade e da história, portanto também fora da perspectiva de responsabilização dos agentes, né? A palavra crime já é mais usada no meio jurídico e também pela indignação pública. Mas eu queria, numa perspectiva da ecologia política, né, o que eu tenho trabalhado é sobre os padrões políticos, institucionais, que de fato estão na base dessa recorrência desses desastres, né? Então, dizer que a nomenclatura também de pós-desastre, né, a circunscrição do desastre ao evento, né, a questão do rompimento da barragem, ela é problemática em vários aspectos. Eu tenho lido muito essa coisa do pós-desastre e isso me dá uma aflição muito grande. Me permita sublinhar isso daqui, a oportunidade, né, que é uma visão que sugere que existia uma ordem normal antes e que houve uma ruptura e que aí o pós-desastre significa uma retomada dessa normalidade, né? O que, na verdade, implica, né, uma desconsideração de que o desastre, enquanto processo, ele tem desdobramentos que vão além do rompimento da barragem. Nós estamos há 8 anos falando de um desastre, inclusive perpetuado por medidas de governança, pelas medidas justamente
familiares, aquelas de fracionamento e de separação, de construção de classes, de atingidos, etc. Né? Sobre a violência, sobre a questão da cronicidade, apenas uma palavra, né? Eu trato aqui da questão do neoestrutivismo como modelo em diálogo com Horácio, com a Maristela Svampa, com Edgardo Lander, né? Que são autores que vêm tratando, entre outros, da questão dessa crítica a esse modelo, esse padrão civilizatório, né? Que é antropocêntrico, que é patriarcal, que é colonial e que é destruidor de vidas, em última instância, né? Destruidor de vidas, né? Então não se trata apenas de um regime de produção ou modo de produção, mas é um modelo que forja instituições, forja padrões políticos e até mesmo subjetividades, né? Conforme já mencionado, a mineralização da vida, não só pelos autores que eu citei, mas também pelo Davi Kopenawa e pelo Ailton Krenak, né? E por último, né, o que eu trato nesse texto, eu não vou poder explorar, são alguns mecanismos de fracionamento que dizem respeito tanto ao licenciamento ambiental para essas obras de mineração, quanto para os processos de reparação. São fracionamentos que vão escalonando, mas também que estrategicamente são feitos para reduzir e para criar uma ficção, né, o que eu chamo de uma geografia da lama ou geografia dos projetos. Vou terminar já, Sônia, né? Mas essa geografia eu acho que é importante de ser mencionada, porque muitos dos antropólogos... Obrigada, vou finalizar. Só nessa fala, para provocar. Muitos dos antropólogos que trabalham em processos de licenciamento ambiental, que são chamados a atuar nas reparações de desastres, são muitos, é um novo campo de atuação profissional para o antropólogo, precisam refletir e entender que toda a linguagem do licenciamento, toda a lógica, assim como a lógica da reparação, ela constrói uma certa geografia que não necessariamente não corresponde às geografias das comunidades, dos territórios em que essas comunidades vivem. Então, por exemplo, para encerrar, área diretamente atingida, área indiretamente atingida, né? São ficções, são quadros, são ficções que, a propósito de serem técnicos, digamos assim, né, objetivos e técnicos, na verdade estão construindo uma outra geografia em cima desses territórios. E nós, como antropólogos, temos por dever de ofício, né, partimos dos territórios, do que são as comunidades que vivem de formas, né, territorializadas, e não a partir de categorias administrativas, né, que são postas com uma finalidade, né, de escalonamento, de administração, de redução de custos, do custo. Isso aparece também, a mesma lógica dos desastres, da reparação dos desastres, quando se toma que o desastre é feito, o acometimento, né, da destruição, é aquele que acompanha a geografia do desastre, é a calha da lama. Em Brumadinho, por exemplo, arbitrariamente estabeleceu-se assim: os atingidos são aqueles que estão a 1 quilômetro da calha do rio. Oi? Como assim? Né? Então ignora completamente a lógica da vida, dos territórios, das comunidades. Quem que estabeleceu que é 1 quilômetro, que é 2 quilômetros, que é 3 quilômetros? Quer dizer, que lógica que é essa? Não tem mais tempo, vou concluir, me desculpem ter extrapolado. Acho que eu me alonguei na introdução e me perdi aqui no texto. Mas é o meu recado. Muito obrigada. Bem, agora eu vou passar então para a nossa comentarista, né? Vai lá, querida. 20, 15, né? 17? Eu chego 17. Bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer o convite. Me sinto muito honrada de estar compartilhando essa mesa com vocês. Agradecer a RAM por ter aceitado a proposta e nos permitir estar aqui. E um pouco lamentar, né? Porque é uma responsabilidade enorme que me foi atribuída. Uma responsabilidade
responsabilidade enorme que me foi atribuída de discutir esse tema aí com autores tão importantes. Assim, o que eu vou comentar a partir do meu lugar de pesquisa. Então, eu vou comentar a partir do que tem sido esse tipo de reflexão nos estudos e nos contextos de construção, sobretudo de grandes hidrelétricas, mas de infraestruturas na Amazônia. Então, grandes hidrelétricas, portos, mais recentemente as hidrovias, eclusas e etc. Então, é desse lugar que eu falo, né? Então, para deixar claro. A primeira coisa que eu gostaria de considerar, e é algo, por exemplo, que Horácio acaba de falar, é de que nós temos isso em relação à Amazônia extremamente claro, é que nós temos uma certa profundidade histórica, se podemos dizer assim, de 50 anos, que nos permite chegar a algumas conclusões sobre esse modelo, sobre esses grandes projetos e, por conseguinte, sobre esse modelo. E uma profundidade histórica que se inaugura exatamente, no caso da Amazônia, do qual eu falo, exatamente nos anos 70, quando se alia a ditadura militar, que é a ditadura que se espalha pelo continente, e uma inflexão econômica, que é essa inflexão extrativista, né? Então, eu acho que isso é algo que é comum ao tema que a gente vem falando. Eu queria destacar que essa inflexão econômica e política, ela é acompanhada pelo alto consumo de energia. Não importa. Ela só se põe em prática, ela só se aplica pelo alto consumo de energia que ela demanda, que ela extrai, que ela demanda, mas que é intrínseca. Ao mesmo tempo que ela necessita extrair, ela necessita dela mesma para se gerar. E é nesse contexto que entram as grandes hidrelétricas, né? E que na Amazônia começa exatamente em 1973, né? O marco de 1973, de inflexão nessas infraestruturas. Eu costumo pensar algo que a gente pode dizer de antropologia das infraestruturas como antropologia das violências, né? Porque é lá naquele lugar, né, e sobretudo é lá nos territórios que a violência se concretiza, né? E aí eu me aproximo um pouco, vou falar mais depois, da ideia de zona de sacrifício, do conceito de zona de sacrifício, porque a zona de sacrifício é lá onde o extrativismo ganha corpo e voz, né? Então, eu queria dizer isso. Mas antes, eu queria voltar à questão da energia, que é o seguinte, a oposição das energias extremas, e eu gostaria de ouvir você, sobretudo, sobre isso, ela evoca uma oposição entre energia renovável e energia limpa e energia suja, que é dos carburetos, né? Ontem, por coincidência, saiu um artigo na Forbes, eu li ontem à noite, depois que fomos para casa, um artigo na Forbes, onde eles dizem que, inclusive ouvindo uma autoridade, alguém considerado autoridade aqui no Brasil em energia, que é o ex-ministro Goldenberg, ele dizendo que no melhor cenário, em 2030, no melhor cenário, em 2030, 58% da energia para o desenvolvimento do Brasil, ou seja, a energia que vai viabilizar, né, a extração mineral,
tá? Que no fundo é isso, né? Vai ser ainda a hidrelétrica. E considerando a hidrelétrica como energia renovável, como energia limpa, né? Então, eu acho que talvez aprofundar um pouco mais, não entre nós, porque eu acho que entre nós é claro, mas socialmente tornar pública uma nova forma de classificação das energias. Então, já tivemos um outro momento, por exemplo, energia hidrelétrica e energia nuclear. Tá? Então, essas oposições que vão sendo construídas ao longo da história, eu acho que está na hora de reposicionarmos. Né? Reposicionarmos, eu acho, levando em conta a violência. Né? E aí eu queria juntar com a noção de desastre. Né? Por que que a hidrelétrica e toda a destruição provocada pela hidrelétrica não é socialmente vista como desastre? Tá? Eu queria fazer uma outra pergunta que eu venho fazendo há, sei lá, 30 anos, pelo menos, inspirada no antropólogo francês chamado Didier Fassin, né? Que por que o deslocamento compulsório provocado pelas grandes hidrelétricas não comove socialmente tanto quanto o deslocamento compulsório provocado pelas enchentes? Ou seja, que moral social se constrói nesse contexto de violência e que ganha outros contornos e outras interpretações. Né? E aí eu queria, aí que eu queria juntar com a ideia de zona de sacrifício. Eu venho trabalhando há algum tempo com a ideia de sofrimento social, que é um sofrimento que se expressa nas narrativas dos povos, das comunidades que experimentam essas violências. Né? E são construções sociais porque elas se tornam quase que crônicas coletivas de um mesmo acontecimento. Né? E que aparecem a todo momento. Quer dizer, eu tenho 40 anos quase que pesquisei em Tucuruí, há poucas pessoas ainda vivas do meu período de pesquisa, e a crônica continua. Né? Então, ela deixa de ser uma crônica apenas do momento vivido, mas ela é também intergeracional. Ela se transmite. Então, isso interpela o sentido da vida, interpela o sentido da história, né? Mas nos interpela também. Né? Quer dizer, mais recentemente, eu tenho pensado que esses desastres e esses territórios onde essas coisas acontecem, elas podem ser pensadas como situações de genocídio. Né? No sentido um pouco de deshistoricizar a origem de genocídio e rehistoricizá-la nesse novo momento. Então, eu acho que há categorias já vividas na história que dizem respeito a contextos extremamente violentos como esses. Né? Então, por exemplo, zona de sacrifício, sofrimento social, etc. São todas expressões que estão, de certo modo, fazendo alusão à situação de genocídio. E por que não falamos claramente que é genocídio? Né? Por que não amadurecemos isso à luz do que a história tem mostrado, do modo como tem isso sido construído? Né? Então, a outra questão... Só 3? Não leve a sério, é vingança. Não, assim, mas a outra questão que eu queria levantar, né, ao lado disso que eu estou chamando dos intoleráveis sociais, não é? Porque são situações de intolerabilidade social, né? Que é a sociedade que tem que produzir, mas a academia pode contribuir para uma reflexão da sociedade que vai além dos limites dados pelo modelo de produção. Né? Eu acho que isso é que um pouco a nossa tarefa. Você perguntou, Horácio, a nossa tarefa. Há
uma outra coisa que eu queria chamar a atenção e que a Andrea falou a respeito dos desastres, que tem relação direta com isso que eu estou inspirada no Didier chamando de intoleráveis sociais, é essa ideia de mitigação e de reparação, que é uma matriz que vem do Banco Mundial e dos projetos de desenvolvimento do Banco Mundial. Né? Então, essa matriz que compartimentaliza o tempo, mas não apenas compartimentaliza, ela separa, ela institui uma nova temporalidade que não é a temporalidade que é vivida. Né? E, nesse sentido, aquelas crônicas que eu me referiam, elas são espetaculares no sentido de evidenciar que a temporalidade do desastre, e pensando o desastre dessa forma mais larga, que significa a transformação social e ambiental violenta, independe de se vem da mineração, ou da hidrelétrica, ou do que quer que seja, né? Em que medida essa temporalidade ela é também uma negação do próprio fato, não reconhecimento do fato, porque ela retira da situação o que é a temporalidade vivida. E a temporalidade vivida é o que importa quando chega ao território. Finalizando. Então, assim, voltando um pouco mais, né? Sintetizando, para Horácio, eu queria, por exemplo, eu vou falar, ok? Agora acho que vai. Acho que foi. Obrigada, Débora. É assim, naqueles fatores que você identificou como componentes do extrativismo, matriz territorial, estrutura de classe e regime político, consumo de energia. Né? Porque é algo que está embutido na... Né? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Queria um pouco também ver um pouco mais, eu achei muito interessante como esse conceito que você fala de zona de sacrifício, é um conceito que vem das comunidades, né? E isso nas hidrelétricas a gente tem muitas categorias, muitos conceitos que aparecem na própria transformação social e ambiental, como essa, por exemplo, no caso de Belo Monte, uma das maiores questões de Belo Monte, que é chamada de sequeiro, né? Que eu já expliquei em vários lugares, mas não é o caso aqui. Mas são essas categorias que têm a força do vivido. Eu acho que a gente aprofundá-las e eu queria ouvir um pouco mais sobre isso do ponto de vista das comunidades. E, André, eu vou lhe dar uma colher de chá que você seguir com o seu raciocínio, estou brincando, seguir com o seu raciocínio, que eu gosto muito, que é essa ideia do não lugar instaurada pelo desastre enquanto crise, porque de fato eu concordo plenamente que é isso que está em curso, né? Um outro lugar ou um não lugar. É isso, obrigada. Obrigada, Sônia. Eu, assim, vou passar rapidamente, abrir para o debate, né, para a gente fazer uma rodada aí, a oportunidade para o pessoal também trazer aí suas inquietações, suas questões, dialogar um pouco também com as pessoas convidadas. Então, está aberto, gente. Fazer uma rodada de 3 a princípio. Venham aqui, por favor, assim, para adiantar, se vai levar um Olá, bom dia. É um prazer ouvi-las, né? Eu estou engateando na temática ambiental e a minha pergunta vai para a professora Sônia, assim, especificamente, mas fica aberto à mesa, com relação ao Pará, professora.
tenho acompanhado os debates ali com os mundurucus, né, a Alessandra Corap, e ela traz essa problemática de como que esse grão-negócio, né, enfim, a implementação dessas hidrovias que estão chegando ali, dos portos, como que tem intensificado e deslegitimado a condição de vida do pessoal dela, do pessoal munduruku, e como que isso interfere diretamente nas práticas cotidianas, né? E ela cita muito bem uma entrevista que eu tenho feito com ela sobre o deslocamento dela para a casa de um tio dela, que algo que parece muito simples, mas como que interfere. E o deslocamento dela até Santarém para estudar coloca em xeque a condição de sobrevivência da família dela. Porque ela fala, olha, se não precisasse, eu não sairia do meu território para ir até Santarém para estudar, porque isso interfere diretamente na minha sobrevivência dos meus filhos. Quando meu filho chega e me pergunta, mãe, por que eu estou comendo só ovo aqui em Santarém, se lá no território eu tenho a caça, enfim, tenho diversidade na alimentação? E ela vai e responde para ele, olha, a alimentação do território, o peixe, a caça, hoje ela está acometida pelos agroquímicos que esses grãos, enfim, essas indústrias, esses portos, essas hidrovias colocam, né, enfim, são construídas e tira a legitimidade de vida. E aí eu queria que a senhora, se possível, comentasse um pouco, né, enfim, dessa luta incessante pela vida nesse território e que coloca em xeque a vida de quem vai lutar pelos direitos, inclusive da própria Alessandra Corap, hoje que é uma grande líder ativista e que, como outras, né, enfim, a Tixá e outras líderes, são colocadas em evidência. Ok, e obrigada. É isso, obrigado. Obrigada a você. Vou ver o segundo ali, tem o Antônio, depois o Gustavo. 4 inscrições. Sim. Vamos lá. Você é a ordem agora, você me fala. Olá, bom dia, bom dia. Eu também sou do Pará. Isso não foi coincidência, aliás, foi coincidência, né? Você é do Pará também, é? Sou de Minas. Você falou no contexto do Pará. Então, eu sou o Florencio, eu sou professor na UFOP, Universidade Federal do Oeste do Pará, que tem sede em Santarém. Eu quero parabenizar a primeira parte da minha fala, é isso. Eu quero agradecer pela oportunidade de ouvir Horácio, Paula, a Sônia, a nossa conterrânea lá do Pará, a professora Andréa Azuri, sempre, e a equipe, né, que insiste nesses temas nas RBAs, na RAM e no próprio contexto da pesquisa, porque eu acho que a gente precisa colocar mais essa temática em discussão, porque, começo por mim, eu pesquiso indígena, xamanismo e estou em Santarém. Santarém faz, acho que 1 ano mais ou menos, quando o Salles ainda era o ministro do Meio Ambiente, 1 ano e meio, houve a maior apreensão de madeira ilegal lá em Santarém, a maior da história do Brasil. E depois a justiça foi liberando a madeira toda, né? E a população santarena é muito conivente, muito silenciosa e apoia isso aí, a exploração de madeira. Um outro exemplo que eu dou, só para chegar no que eu quero dizer, Juruti, a cidade de Juruti fica a 6 horas de viagem de Santarém, é onde a Alcoa se instalou numa grande produção de minério de bauxita, né? Em Juruti. Na época da instalação da empresa em Juruti, ia gente da Bahia, do Nordeste, para trabalhar em Juruti. Juruti virou uma metrópole de trabalhadores em função da instalação da empresa. A empresa está lá funcionando, só com engenheiros, o pessoal mais interno, e a cidade virou, sabe, uma cidade fantasma. Inclusive hotéis, pousadas, tudo vazio, só ocupado na época do festival folclórico. E a população, na época desse evento que eu estou falando, apoiava, porque era emprego, era desenvolvimento, que agora não tem mais para nós, os nativos, né? Isso se repete agora com a possível exploração de petróleo na boca, praticamente, do Rio Amazonas, com o apoio do governo do estado, Helder Barbalho, cujo sobrenome vocês devem associar ao pai dele, né? Exatamente. E o próprio presidente atual, não estou arrependido de ter votado nele, acho que foi a melhor coisa que a gente fez naquele contexto, mas é isso, é luta,
E o presidente insiste, né? Não, vamos explorar, papapá. E com isso eu vou terminando a minha fala. Eu justifico que a gente precisa discutir mais isso na antropologia, para estudar, inclusive, como que a população local, mesmo vítima da miséria, da pobreza, da violência, louva, agradece a chegada desses projetos que vem redimir a população, vem trazer emprego, desenvolvimento. A gente sabe que não é, mas é assim que as pessoas pensam. Como é que acontece isso no Chile, né, no contexto de onde vem o Horácio, em Minas? Porque se a população se revoltasse, entendesse as contradições, o que são esses projetos, o pessoal quebrava as máquinas e fazia a revolução no outro dia, ou na mesma hora. Mas não é assim, porque tem todo esse aparato, né, ideológico que faz com que a gente fique com a consciência amaciada. É isso, muito obrigado. Obrigada, Florência. Aí a ordem aqui, qual que foi, gente? Lá? Vamos mudando, que daí vai usar uma Tá, mulher. isso, exato. Bom dia, gente. Meu nome é Lilian. Eu falo de Minas também, da Zona da Mata. Eu estou vindo de Viçosa, faço doutorado lá. Mas também sou militante do movimento agroecológico e do movimento feminista, né, da Marcha Mundial das Mulheres. E a pesquisa que a gente está fazendo é uma pesquisação dialogada com as mulheres lá da região, com o movimento de mulheres organizado, né, o movimento de mulheres da Zona da Mata do Leste de Minas. E a ideia é como que a gente olha para as agricultoras, né? Nesse caso são mais agricultoras familiares mesmo. Como que elas, nesse processo de luta pela defesa do território, afirmam a agroecologia como uma alternativa e como um processo de reafirmação dos seus modos de vida, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, né, quando agora a gente está se aproximando desse conceito das zonas de sacrifício, tem um dos municípios que está bem ali do lado de Mariana, né, que é Acaiaca, faz divisa mesmo com Mariana, e é um município que é a única rota de chegada para uma das áreas que foi atingida diretamente aí pela lama, né, que está no curso aí de onde a lama passou, que é Barra Longa. E Acaiaca, aparentemente, daí acho que é um diálogo também com o André, assim, Acaiaca, aparentemente, ninguém se fala sobre a situação que aquele município está vivenciando. É um município de 3 mil habitantes, muito pequenininho, mas que virou um município em que tem toda agora uma logística, né? A infraestrutura do município está toda disponível para o processo de reparação. E o município não é considerado como um município atingido, né? Então, as mulheres têm colocado isso assim para a gente, porque a forma, né, de fazer a agroecologia em si, nas comunidades rurais, não foi atingida diretamente, né? Elas mesmas falam, a gente não foi atingida, mas quando a gente vai na cidade, a gente percebe, a cidade, né, que é uma cidade muito pequenininha, a gente percebe o aumento da violência, do uso das drogas, o aumento do trânsito de homens, né, muitas pessoas desconhecidas na cidade. Então, eu queria só que você comentasse, André, se vocês estão chegando nesse ponto, assim, porque eu imagino que como a Acaiaca tem muitas outras zonas de sacrifício ao longo, né, do curso desse desastre aí, que pra gente, assim, era uma coisa inimaginável e a gente, né, tá tendo que lidar com isso também lá. Então, é isso, obrigada. Vamos ouvir o Antônio, depois... Bem, bom dia a todas as pessoas presentes. Eu não cheguei logo no início, estava numa outra atividade. Queria agradecer, mas mais uma vez, falar da importância desse tipo de discussão, né? Acho que já falaram. A minha intervenção vai ser breve, vai muito na direção do que, de certa maneira, o Florencio falou, mas de uma outra perspectiva. Não apenas uma série de coisas que nós criticamos e achamos naturalizadas, como crítica, né, como a ideia de mitigação, que é uma coisa que se critica desde os anos 80 até hoje, né, e mesmo o modelo extrativista, etc., né, esse plano modelar, né, é muito conhecido e trabalhado, é uma provocação a vocês. Mas, se a gente pega situações concretas, né, é isso. As pessoas querem progresso,
querem desenvolvimento. Tá? Em termos de projetos de futuro, o que nossas análises, tal como feitas, podem apontar? Vamos ser um mundo de comunidades e redes micro. Nossos profetas são profetas da vida comunitária e as grandes cidades, que não tem mais nada quase de comunitário. Vamos botar todo mundo de volta no campo, que não existe. Como fazer tudo isso sem planejamento? Como lidar, por exemplo, com a demanda crescente, inclusive em todo o mundo rural, por energia, conectividade, tá? Eu não estou defendendo, mas são elementos reais. E esse tipo de modelo me parece que é ótimo para a gente identificar e depois cortar os pulsos, porque me parece que não tem futuro, né? A gente, ai meu Deus, não vai ter jeito, entendeu? Estou brincando, mas é assim que repercute em algumas pessoas. Eu acho que quando a gente pensa desde situações locais, há, obviamente, que com movimentos engajados e que estão lutando contra esse tipo de processo, a gente vê, né, uma projeção de futuro que se adequa àquela situação localizada, que pode até se estabelecer em redes. Eu acho que a agroecologia, por exemplo, é uma grande chave de transição entre as escalas e projetos de sociedade. Mas é isso, né? Porque talvez seja passível de um planejamento que pense em larga escala, né? E não reduza ao local. É uma provocação, né? Em tudo, pelo menos do desenvolvimentismo neoliberal, eu acho que foi muito interessante ouvir ainda o Horácio falando de como a CEPAL foi planejada, como a CEPAL foi desmontada e o que ela virou, né? Eu acho que nós perdemos o planejamento, né? E a gente não vai fazer nada sem ter planejamento. Nem todo planejamento é igual a capitalismo. A origem do planejamento não é capitalista, né? Não é neoliberal, né? E talvez seja só uma provocação, né? Queria ouvi-los, porque eu sei que muita gente ouve e sai com essas questões. Eu estou explicitando. Obrigada. Eu queria ouvir de vocês, assim, né, um pouco, o que vocês pensam, ou alguma reflexão que se tem a respeito dos projetos e editais de cultura, né, especialmente direcionados nesses espaços de desastre, né, das comunidades onde sofreram vários tipos de deteriorização dos territórios, né, e essa relação com os projetos, com os editais de cultura, como que há essas relações, assim. Eu sou Ruth, quero dar minhas felicitações à mesa, aprendi muito aqui com a mesa e com as perguntas também. E eu tenho duas perguntas, né? Eu penso como a professora Andréa que os nomes importam, então eu não me refiro a esses eventos de Mariana e Brumadinho, né, como acidentes, né? Eu achei interessante pensar o desastre como um processo, ele nos provoca muitas reflexões e talvez mudanças de ação. E eu queria entender melhor qual é a tua proposta, assim, eu tenho falado como crime, né? Qual seria a tua proposta para falar sobre o evento em si, né? O dia, o que aconteceu ali. Não apenas no desastre como um processo. E para todos os professores da mesa, acho que o professor Horácio é da Argentina, tem como esses países aqui que todos viveram regimes ditatoriais, né? E aí, pensando sobre o extrativismo e o neoextrativismo, eu queria saber de vocês como vocês fazem essa comparação, né? Como foi essa exploração extrativista nos regimes ditatoriais, e aí o Brasil também, e se vocês veem alguma diferença nos regimes democráticos pós-ditatoriais. Se avançou o extrativismo, se amenizou, se é igual, enfim, como que vocês veem esse modelo pós-ditaduras militares nesses países? Para usar o termo que a Sônia usou, tem espaço para você fazer outros tipos de interpelações para os sujeitos
que são vítimas, que são, enfim, que sofrem os piores efeitos desse tipo de matriz, que é econômica, política, cultural, social, etc, etc. Enfim, muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Você? Só os dois últimos aí, depois eu volto com você. Tá? Bom dia, mesa. Queria primeiro agradecer a fala. Foram muito ricas as informações aqui. Eu vi de pesquisadores diferentes sobre um assunto que me interessa tanto. Eu sou a Gabriela, aluna de graduação aqui da UF, orientada pela Débora Brons. E eu também sou da Zona da Mata. Eu fui criada em Minas, mas vim estudar aqui. E a minha questão é para a professora Andréia, porque eu li um texto na disciplina da Débora sobre o desastre do Rio Doce e sobre o crime ambiental, e eu achei esse texto numa dimensão emocional com os afetados pelo crime muito grande, porque você fala da perspectiva do que foi a pessoa que perdeu tudo, a pessoa que estava ali vivendo a vida dela, no cotidiano, com a vizinhança, com o trabalho, do dia para a noite rompe uma barragem e a vida dela muda. E não é só que muda a casa dela, né? Muda também a postura que ela tem que ter, porque ela tem que estar ligada em termos de direitos, ela tem que estar ligada na justiça, com o judiciário, e ao mesmo tempo sem nenhuma estrutura. Então a minha questão é, nós antropólogos, com esse campo novo surgindo, como lidar com esse campo emocional, como lidar com essas pessoas, como dialogar com os empreendimentos que financiam a nossa pesquisa, com essas pessoas, como entregar um resultado levando em consideração essas vidas, porque é um trabalho de sentimento, né? Porque o antropólogo, como cientista social, e aqui no termo de latura, a gente dá a cara com as pessoas, a gente lida diretamente com os indivíduos. Então, como fazer essa pesquisa emocional e, ao mesmo tempo, científica do espaço? Obrigado. Bom dia. Eu sou Fabrício, sou estudante aqui da UF. Sou amazônico, assim como Florence também, mas eu moro aqui há alguns anos. Minha pergunta é, primeiro, parabéns pela mesa, fiquei muito motivado aqui com as falas de vocês, muito potencializadores. Mas aí, associando um pouco essa questão então do conceito de neoextrativismo, né, está ligado mais a desenvolvimento utilitário de recursos naturais, com esse conceito que vocês trazem de zona de sacrifício, eu queria perguntar para vocês como é que a antropologia, né, consegue contribuir no sentido de que, por exemplo, a luta política tem se dado muito hoje em dia no âmbito das instituições, né, pelo menos a luta direta, né, de poder, o maior, né, macropoder. E aí, vendo isso, como é que a gente, e muitas vezes, paralelamente a isso, temos uma ausência de antropólogos nessas instituições, né? Então, como é que a gente consegue aliar essa falta de, vamos dizer assim, de apoio, né, de pessoas que podem contribuir com a luta do nosso lado, mas ao mesmo tempo lidar com uma subjetivação do lado dos analisados, né? Muitas vezes de pessoas que defendem os interesses do capital, especialmente do microempreendedorismo, né, tendo um pensamento muito próximo do que as empresas estão defendendo, mesmo no âmbito individual. Então, eu queria entender como é que vocês conseguem ver, por meio disso, de uma mudança ética e política, como a antropologia pode contribuir nesse sentido para a gente conseguir superar essa lógica do desenvolvimento utilitário com base no neoextrativismo. É isso, obrigado. Obrigada, gente. Eu vou voltar aqui para a mesa. 2 minutos para cada um. Não sei. É missão impossível, gente. Acho que é só agradecer muito mesmo as perguntas. Foi bom ouvir o que todo mundo está pensando. Acho que aqui a gente vai dar uma continuidade ao papo, né? As leituras, as interlocuções. Isso não se esgota hoje. Então, só já antecipando, desculpa se a gente não conseguir entrar nos meandros de cada pergunta dessa. Cada pergunta suscita uma outra discussão. Então, isso não será possível. Mas foi muito importante para a gente ouvir todo mundo, né? E todos se ouvirem também. Então, eu vou passar, assim, na ordem, né, para as considerações aí, alguns minutos, né? Tu quer? Como? Que se pode partir, digo. Sim, pode. Sim.
digo porque mi Alzheimer es importante. Diga, Paula. Sí, no, digo, voy a tratar de ser sintética solamente a modo de unir algunos elementos de los comentarios, de las interpelaciones, ¿no? Es para tratar de entender, digamos que, un poco con lo que partí, ¿no? en la exposición. No podemos ni salirnos del imaginario del desarrollo, ni tampoco naturalizar, estar dentro de él, ¿no? Eso es algo base, ¿no? Pero parece sencillo, pero es complejo, como dicen, ¿no? Por otro lado, como dice Yayo Herrera, una ecofeminista, somos energíveros, ¿no? Somos consumidores de energía excesivamente, ¿no? Importante, y lo cual también es importante desnaturalizar, ¿ya? Y allí el tema de las escalas es relevante, es muy relevante el tema de las escalas. Creo que allí radica gran parte de la discusión en la planeación, la planificación, ¿no? Y cómo se entiende el desarrollo. El dato es que este modelo de desarrollo ha empobrecido más y ha degradado mucho más, ¿sí? Intensivamente. Con ese dato no podemos sostener cualquier tipo de desarrollo, aunque necesitemos más energía, ¿ya? Porque las condiciones materiales de la vida son las que están en juego. Y son las que generan desastres, que son no solamente episodios, eventos, accidentes, sino un continuum, y un ciclo, ¿no? En donde en cada una de ellas van profundizándose aspectos. Por otro lado, involucran procesos diacrónicos y sincrónicos, ¿no? en esa dimensión. Entonces, digo, quiero plantear esto porque creo que es porque no hay respuesta, finalmente. También hay que hacerse cargo de eso, y por eso estamos acá, ¿no? Porque no hay respuesta. Sí, creo que para la antropología no le resulta tan fácil hacer una articulación, ¿no? Del desastre ecológico ambiental como un objeto, ¿no? Yo creo que ha llegado más tarde, incluso en algunas discusiones. Eso hablábamos ayer, por ejemplo, de las mesas que hay asociadas a estas temáticas, ¿no? Y que creo que tiene que ver con un problema de producción de conocimiento, que entendemos, ¿no? Y también entender lo que decía Horacio, nosotros somos parte de ese imaginario del desarrollo, que es un imaginario también, como dice Komarov, ¿no? Colonizado por nuestras propias historias disciplinares, interdisciplinares, etc. Entonces, hay un tema epistemológico y teórico fundamental. Y para terminar, simplemente, esto contrae no solamente, digamos, responder desde dónde queremos enfrentar esta disyuntiva y este dilema. Yo me sitúo desde las ¿no? experiencias de las mujeres, desde las alternativas y post-extractivistas a través de la agroecología, como otras, en donde el cuidado y la sostenibilidad de la vida es materializado, no en ideas, sino en formas de autocultivo, ¿no? Alimentación, salud, comunidad, biodiversidad, porque las comunidades están absolutamente fragmentadas, y hay que idealizar, desesencializar, digamos, también el concepto de comunidad respecto a eso, concuerdo, pero también hay que recoger que hoy hay unas apuestas por recuperar, y ahí respondo a lo cultural, en torno al patrimonio natural, cultural, rituales, formas de ligación espirituales con la biodiversidad de los pueblos indígenas, colectivos y sociales a través de la agroecología y otras. Entonces, me parece que creo que, no sé, me parece que hay que hacerse cargo de que nosotros somos todos los días comedores energíveros, como dice Yayo Herrera,
¿no? De hecho, todas estas cosas que usamos y que nos encantan vienen del Salar de Atacama, unas cuantas de ellas, del litio del Salar de Atacama, que a diferencia de las salmueras, digamos, del litio de la roca, desaparece comunidades indígenas. Así de simple, porque son extracción de salmuera, por lo tanto de agua, que genera toda la biodiversidad en el desierto de Atacama. Entonces, digo, no, hay que hacerse cargo de que nosotros no vamos a dar respuestas, ¿sí? Tensionamos, ¿sí? Y la pregunta es cuál es la posición desde la cual tensionamos, ético-política. Gracias, Paola. Bueno, yo quiero agradecer todas las intervenciones porque son realmente muy, muy interesantes y no lo digo simplemente por ser políticamente correcto, es que efectivamente tengo muchas ganas de que nos quedáramos acá más tiempo para discutir un poco esto. También quiero pedir disculpas porque uno no puede contestar todas y cada una de las cosas, no solamente porque uno no estaría en condiciones de contestar todas, digamos, también por la temporalidad. Entonces voy a tratar de concentrar en algunas cosas que me parecieron centrales. Agradezco todas las intervenciones. Pero yo querría preguntar, es que, digo, voy a devolver con preguntas. Creo que necesitamos preguntarnos qué entendemos por realismo y qué entendemos por utópico. ¿Qué es utópico en el sentido peyorativo de la palabra? Utópico en el sentido de aquello que es iluso. ¿Es más realista pensar que podemos seguir sosteniendo este modo de vida, digo, nuestro modo de vida, este modo de vida imperial, este modo de vida energivoro? Es que creemos que va a haber ciudad, agua y energía, combustibles fósiles ilimitadamente. O sea, eso es realista. Pensar que nosotros vamos a tener que reajustar nuestras prácticas a los ritmos y los flujos de la energía posible de la Tierra, eso nos parece utópico, soñador, iluso, muy bonito pero irrealizable. Bueno, digo, ojalá fuera así, pero en realidad pienso que eso forma parte de lo que dije, ¿no? O sea, lo que dije ayer. Cómo esta nueva era ha provocado una enfermedad de la piel en el sentido de que ha afectado nuestra sensibilidad. Y la sensibilidad es la dimensión más profunda de la cognición. Lo que nosotros pensamos y razonamos no es el núcleo duro de nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento es el conocimiento sensible, el que está hecho cuerpo. Por eso, desarrollismo y antropocentrismo, aunque están deconstruidos como concepto, y aunque hoy nosotros mínimamente informados ya nadie sabe, ya nadie cree en esa separación entre sociedad y naturaleza, la creencia antropocéntrica sigue viva, como la creencia desarrollista sigue viva. Hay una sensibilidad que tiene que ver con la colonialidad. La sensibilidad es ese saber y conocimiento hecho cuerpo, está incorporado. Entonces no se trata simplemente de cambiar un discurso, no se trata simplemente de cambiar una pauta argumentativa, se trata de cómo nos sentimos. Y entonces, en ese punto, hoy podemos decir científicamente que sabemos que somos tierra, pero no nos sentimos tierra. O sea, no tenemos nuestra vida adaptada al modo de vida de la tierra. Entonces, la comunidad no es solo ni principalmente una construcción política romántica ideológica. La comunidad es una materialidad, es la forma de ocurrencia de la vida en la tierra. La tierra es una comunidad de comunidades convivientes, eso lo dije. Y eso no es poesía, eso es ciencia. O sea, nuestra tierra vive porque hay una comunidad hidrominero-energética. No inventamos energía, la energía viene del sol y gracias a las madres plantas que hacen el milagro de la fotosíntesis, echan a andar la energía por el resto de los cuerpos. Minerales, vegetales, animales, humanos y no humanos. Vivimos gracias a que estamos conectados a esa red de flujos y de circuitos hidrominero-energéticos. Somos minerales, somos seres hídricos. El curso y el flujo y el ciclo del agua y de los minerales pasa por nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo tenemos potasio, sodio, fósforo, hierro, litio, en distintas proporciones.
a medida que nosotros estamos respirando, estamos haciendo minería. ¿Se entiende? Aunque el problema es que nosotros estamos tan desconectados, tan alienados, que no sabemos de dónde viene el agua. Nuestra ignorancia es tan supina en ese punto. Nosotros somos doctores en ciencia y sabemos un montón de cosas, pero no sabemos nada de biología, de física, de química, no sabemos nada de cómo se produce esta energía y qué efecto está produciendo. Cuando llegamos acá nos estábamos muriendo de frío. Y eso es frío que calienta, porque ese aparato está provocando emisiones de dióxido de carbono que está... Entonces, Montevideo ha quedado sin agua. ¿No? Entonces están pasando cosas realmente drásticas y si nosotros, y nosotros decimos, es esto también, tiene que ver con lo que hablaba Andrea, de la cronicidad. O sea, es trágico porque los desastres, las ruinas, producen efectos crónicos. Pero esos efectos crónicos tienen que ver con este nivel de rutinización, naturalización y acostumbramiento a la barbarie. Nos vamos acostumbrando a que de repente pasan cosas y, ¿no? Y creemos que la vida continúa así. Yo no digo que va a ser sencillo, pero yo digo que la Tierra tiene una agencialidad. Yo digo que la comunidad es un desafío político, pero también es un principio ecológico. La Tierra es comunidad. Si nosotros no entendemos eso, es nuestra vida la que está en peligro. Es eso, simplemente eso. Bueno, hay muchas cosas para conversar, perdón, pero efectivamente todo es la cuestión energética. Todo es fundamentalmente energético. Cuando hablamos de régimen sociometabólico estamos hablando de flujos y circuitos energéticos. Por eso el padre de la economía ecológica empieza ahí a hablar y dice, esta economía que se enseña, ¿no? Es una economía metafísica. Se dedica a algo que hace caso omiso del mundo físico, del mundo material, porque el mundo material no es de valores financieros que pueden seguir creciendo infinitamente. No, el mundo físico es es el mundo de la vida. Bueno, eso, gracias. Eu acho que, como debatedora, eu não tenho nem meu lugar de responder, mas... Foi feita uma provocação. Mas, assim, rapidamente, eu vou pontuar duas coisas, né? Uma, que talvez, como ficou incompreensível para Gustavo, talvez tenha ficado para outras pessoas, eu não estou falando de antropologia das infraestruturas, estou falando exatamente o oposto. É preciso sair da antropologia das infraestruturas para entrar na antropologia da violência para entender esse fenômeno, que talvez a antropologia do desenvolvimento não dê conta, né, na forma como ela tem sido feita até agora. Por isso que eu proponho esse deslocamento, né? Então, isso para deixar claro. A segunda questão, rapidamente, eu queria dizer a Florencio, prazer te ver aqui, não sei se você está aqui aí. Olá. Então, eu orientei uma tese de doutorado, e aí eu quero falar para as outras pessoas, que é um caso muito especial, que é de uma comunidade de pescadores de Tupiranga, que foi deslocada compulsoriamente pela barragem de Tucuruí, e houve um erro de cálculo, porque todos esses projetos são cheios de erros de todo tipo, e ela acabou voltando para o lugar e está vivendo a hidrovia do Tocantins. Então, ele fez... A tese dele é exatamente sobre como essa memória atualiza esses fenômenos e como as comunidades reconstroem esses fenômenos. É muito interessante para pensar a sua questão. E, assim, o que me inspira nisso sempre é um texto de Moacir Palmeira, um texto antigo, dos anos 80, Antropologia Política. Bom, o título é esse, eu posso falar depois do que diz o texto, mas fundamentalmente ele diz assim, se a gente explicasse a política por essas racionalidades, a gente tinha uma revolução a cada dia lá na zona da mata de Pernambuco. Então, assim, dá uma complexidade que é o que me orienta para pensar essas coisas sempre. Na questão... de energia, eu queria dar um exemplo concreto, porque essa história de que energia é para o bem-estar, não é, né? A energia é para acumulação,
Né? Então, e eu vou dar um caso, assim, um exemplo concreto. 70% da energia produzida na Amazônia é para acumulação mineira. Carajás e todos os outros. Então, é um pouco desconstruir isso, que o bem-estar social não tem vinculação com essa forma de produzir energia. Então, eu acho que isso é a questão. E no caso do Pará, dos Munduruku, é muito interessante. É uma região, por exemplo, Florencio está aqui. Fiquei sabendo que Emília também vai pesquisar exatamente nessa região do Tapajós e do Baixo Amazonas, que é extremamente complexa, desde o garimpo ilegal, né, que é a coisa dos Munduruku, mas também, eu não sei se todos sabem, mas os Munduruku entraram na história, mais uma vez, recentemente, por terem respondido a um protocolo de consulta negativamente em relação à hidrelétrica do Tapajós e não tenho pesquisa suficiente para responder as condições em que isso se deu, mas o fato é que a barragem foi adiada, pelo menos suspensa, vamos dizer assim, adiada não, suspensa. Então, assim, eu posso conversar com você depois, em outro momento, e eu acredito, sim, que a gente tem que construir, a gente tem que desconstruir os fundamentos desse desenvolvimento, e eu acho que construir, sim, construir utopias como possíveis. As utopias são possíveis. Eu acredito nisso. Muito bem. Bom, eu quero dizer que eu concordo, que eu já me sinto plenamente contemplada aqui com muitas coisas que foram colocadas pelos colegas da mesa, né? Dizer ainda dessa desconstrução, que eu acho que é o que o Horácio perguntava, qual é a nossa posição, né? O que devemos fazer, qual é o nosso lugar nisso? Eu acho que o nosso lugar, o que a gente está fazendo aqui, a nossa proposta é isso, né? Tentar trazer questões, abrir brechas, o lugar do desastre. A gente está vivendo uma crise climática mesmo, a gente está vivendo o fim do mundo. A queda do céu, do Schopenhauer, o fim do mundo, ideias para adiar o fim do mundo, do Ailton Krenak, nós estamos discutindo o fim do mundo. Isso é negativo, é uma coisa negativa? Porque o cenário é esse. Então eu acho assim, a gente está aqui não só reclamando disso, nós não estamos apenas anunciando isso e reclamando. Nós estamos elaborando, né, reflexões, e aí é o lugar da crise, do não lugar, um ponto de inflexão, para a gente olhar em torno, né, a oportunidade da gente olhar em torno e se perguntar, deu errado, tem que mudar. Como mudar? Para onde mudar? Esse é o nosso lugar, é o nosso papel como intelectuais, como pesquisadores, né? E principalmente do ponto de vista da antropologia, como é que a antropologia faz, como é que a gente faz isso? Com o nosso mergulho etnográfico. Então, eu não trago aqui apenas emoções, eu não trago emoções, eu trago muita raiva, claro, também emoção, né? Mas a gente traz a reflexão, como diz o Michael Talzek e outros, né? A gente também é testemunho do horror, e a gente relata o horror, né? A gente relata o que nos cabe. Cabe a mim, como antropólogo, eu escrevo e falo, são os meus instrumentos, né? E eu transmito o meu testemunho a partir das vozes, das experiências das comunidades locais, que não estão apenas, como diz a Sônia, lamentando. A dor e o lamento é um discurso político. É o discurso político deles, é uma outra forma de dizer e de fazer política, como eu tenho apontado em alguns dos meus... Desculpa, eu não vou poder também interagir particularmente com nada, mas só queria deixar aqui que o desejo do progresso também já foi antropologizado, tem sido antropologizado. É Tânia Lee, é a Mita Babskar, são antropólogas que têm se dedicado, né? Mesmo Kirsch, né? Stuart Kirsch, né? Que trabalham com esses temas dos grandes projetos, tabaco, mineração, não sei o quê, que tem mostrado as estratégias de construção do desejo.
Também como antropólogos é esse o nosso papel, porque nós temos, né? Raquel, Marcos, já inclusive publicaram sobre as estratégias antecipatórias das empresas, etnograficamente, mostrando como é que elas chegam, como é que elas vão criando a sua necessidade, criando a necessidade. Então, tudo isso aqui que já foi de não naturalizar, de desnaturalizar esse desejo de progresso, de mostrar como é que isso faz parte de uma estratégia política com métodos, existem métodos para isso, como as empresas chegam nas localidades, como é que elas vão acionando, montando escritório, patrocinando o time de futebol, pintando a igreja, fazendo coisas na creche, fazendo ela vai criando uma presença necessária, né? Num contexto, claro, de um país em que o Estado está ausente de muitos desses lugares, um país subdesenvolvido, país, né? Não vou dizer, ou de falta, enfim, né? Então, ali está propício esse engajamento. Nossa, enfim, me desculpe, eu não vou, né? Então, eu acho que é isso. Gustavo, eu agradeço demais você ter nos assistido, você que foi um dos pioneiros aqui da antropologia, do desenvolvimento, né, com a hidrelétrica, e seus textos são muito inspiradores, né, para a gente, né, e estamos aí nessa continuidade, trazendo esses outros elementos em diálogo contigo, né. Eu estou de acordo com o que vocês falaram. Eu sei. Como é que a gente vai para outro lugar? Mas dizer que cabe a nós estamos aqui, não sei para onde que nós vamos para outro lugar, mas acho que cabe a nós aqui, eu acho que nós não somos planejadores. Digamos assim, nós não somos planejadores. Eu acho que existe uma certa sociologia ambiental, não sei, não tanto na antropologia, mas uma certa sociologia ambiental que se rendeu a esse discurso do desenvolvimento sustentável e do planejamento e das respostas. E eu acho que isso é uma cilada. Quer dizer, o nosso trabalho é esse, de desconstruir isso daí, de falar que não tem área diretamente atingida, tá? Não tem área. A Caiaca é atingida. Falar que ela não é diretamente atingida é isso mesmo que eles fazem, mas a gente não pode fazer isso, falar dessa forma, entende? Essa desconstrução é que eu estou propondo. Né? Não existe essa classificação, no real não é atingida. Como eu, academicamente, também fui atingida pelo desastre, que eu fui visitar a Paola em 2016 como atingida, e você testemunhou. Estávamos todas em estado de trauma, porque o pesquisador também, ele não é um ser inumano. A gente é humano. E a lama me atingiu também. Porque eu estou até hoje, há 8 anos, eu sou fado de Mariana. E tudo de Mariana, eles são atingidos comigo, sem ter locução. Você não sai dela, entendeu? Você pode até desejar assim, eu vou sair, vou fazer, mas você não sai disso. Então também eu sou atingida. Né? Na minha saúde, no meu tempo, no meu lazer. Porque eu recebo telefonemas domingo à noite, sábado, já, André, o que você acha disso? Porque a nossa interlocução com as pessoas é um compromisso que a gente tem, sabe? Morreu fulano, você tem que ir lá, a pessoa te liga, te pergunta, tem uma confiança, o antropólogo tem essa coisa que talvez outros não tenham, né? Que você constrói relações. Então, e são relações de confiança, de amizade, as pessoas precisam de falar com você, precisam de dizer que está acontecendo, que não está acontecendo, e você tem, essa é uma questão ética também, de compromisso, eu acho que de posição, é a nossa posição. Bom, podemos continuar por aí. Só para dizer uma última coisa, que quando eu cheguei, estava fechada a sala, da nossa desconexão, né, desconectados que estamos. A sala estava fechada, não tinha sala, depois a gente... com muito custo conseguiu entrar aqui e estava um gelo realmente, um gelo. Aí eu fui abrir as portas, porque tem portas, aí eu abri as portas, não pode ficar do ar, não, abri a porta e abaixa o ar-condicionado, porque a gente não precisa totalmente de uma geladeira, a gente precisa de circulação de ar e tem portas, né? Então para a gente pensar também essa arquitetura, né? É assustador. Eu até brinquei antes, falei com a Emília, vamos sentar lá fora, debaixo da árvore, e conversar? Por que não? Não é? Então também os nossos arquitetos precisam se engajar nesse... fala isso da cosmofobia da cidade, como que as cidades são cosmofóbicas. Então eu acho que é pensar como que essa arquitetura colonial, inclusive, ela nos convida para mergulhar nesse trajeto de um desenvolvimento dos nossos locais. Né? Parece que é uma mão de uma única via, né? Não tem saída. Então é isso, gente. Pode, né?